Desde o meio da tarde desta terça-feira, o Brasil começou a descobrir tudo o que foi apurado pela Polícia Federal na investigação sobre o golpe de Estado depois das eleições de 2022. Trechos de conversas, trocas de mensagens, o planejamento para derrubar a democracia, subverter o resultado das urnas e impor a manutenção de um governo da base da força. Fica claro o papel de cada um dos 37 indiciados. Entre essas pessoas, nomes importantes do antigo governo, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente é citado centenas de vezes em um documento. Numa das mais fortes, esse trecho na página 841 que você vê na sua tela. Os elementos de prova obtidos ao longo da investigação demonstram de forma inequívoca, escreve a Polícia Federal, que o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa que objetivava a concretização de um golpe de Estado e da abolição do Estado Democrático de Direito, fato que não se consumou em razão de circunstâncias alheias à sua vontade. O relatório cita aquela minuta do golpe encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. A Polícia Federal diz que Bolsonaro elaborou o decreto que previa a anulação das eleições de 2022 e explica na página 655 do relatório por que o golpe não teria se concretizado. Apesar de todas as pressões realizadas, o general Freire Gomes e a maioria do alto comando do Exército mantiveram a posição institucional, não aderindo ao golpe de Estado. Tal fato não gerou confiança suficiente para o grupo criminoso avançar na consumação do ato final. E por isso, o então presidente da República, Jair Bolsonaro, apesar de estar com o decreto pronto, não o assinou. Na página 336, o documento traz a participação de um outro personagem que teria sido importante na tentativa de golpe, General Braga Neto, então candidato a vice-presidente. Diz o relatório: de acordo com informações obtidas em fontes abertas, a residência utilizada pelo comitê da campanha do ex-presidente Bolsonaro na região do Lago Sul, em Brasília, após o fim do pleito de 2022, nos meses de novembro e dezembro, a residência foi utilizada pelo general Braga Neto para realizar encontros com pessoas que defendiam uma intervenção militar. Todo o golpe é explicado em 884 páginas. Mas um resumo do objetivo de tal missão estaria num pedaço de papel com os tópicos de uma reunião. Esse papel é todo escrito à mão e nós temos esse espelhamento aqui no nosso telão. Eu vou aumentar um pouco mais essa tela. Perceba só. Esse papel foi encontrado na sede do Partido Liberal e, segundo a Polícia Federal, estava na mesa de um assessor do general Braga Neto, identificado com o coronel Peregrino. São anotações depois de uma reunião. Eu destaco esse trecho aqui, onde a gente consegue ler: prorrogação dos mandatos ali em cima, substituição de todo o TSE e preparação de novas eleições. Mas o trecho talvez mais importante e que resuma tudo que foi escrito e investigado pela Polícia Federal foi transcrito pela Polícia Federal e está nesta frase: Lula não sobe a rampa. Esse seria o objetivo final de toda essa trama. Luísa Martins, Jussara Soares e Caio Junqueira participam desta edição do CNN Prime Time. E eu começo com você, Luísa, que esteve ao longo de toda a nossa programação, de toda a tarde, e nos ajuda agora a entender um pouco mais esse documento. E já te agradeço por isso. Boa noite. A ideia de que o golpe só não foi para frente pela negação do general Freire Gomes mostraria o quão perto chegamos de algo muito mais grave. Mas eu te pergunto, pelo relatório, podemos ter a garantia disso, Luísa? Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite, Caio, Jussara, todos que estão conosco aqui no Prime Time e ao longo de toda essa programação com essa maratona de cobertura do relatório da Polícia Federal. Márcio, esse relatório
para a gente saber se realmente vai haver alguma implicação mais direta em relação aos 37 indiciados, né, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, isso vai depender da avaliação que for feita pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. A partir de agora, esse relatório foi tornado público, o ministro Alexandre de Moraes enviou esse relatório para a PGR e agora cabe a Gonet decidir, analisar com bastante atenção todas essas 884 páginas e decidir se já é suficiente o que já foi coletado até agora para oferecer de fato uma denúncia ou se eventualmente tem alguma lacuna que ainda precisa ser preenchida e aí nesse caso o Gonet pediria até novas diligências, podendo até solicitar ao Supremo Tribunal Federal novas etapas de operações policiais. A hipótese do arquivamento ela existe na teoria, mas na prática é um cenário que já é descartado aí pelas fontes tanto da PGR quanto do Supremo Tribunal Federal. Mas o que eu gostaria de dizer, Márcio, é que desde que o ministro Luiz Roberto Barroso tomou posse no Supremo Tribunal Federal, eu lembro que no discurso dele ele já havia dito que na hora decisiva a cúpula das Forças Armadas não aderiu ao golpismo. E isso a gente pode ver traduzido nesse relatório da Polícia Federal que aponta justamente o que você disse, né? Na hora decisiva não houve adesão de Freire Gomes e aí com isso acabou que Bolsonaro não assinou a minuta do golpe e o plano acabou não se concretizando. Há um capítulo desse relatório da Polícia Federal 100% dedicado a explicar justamente os motivos pelos quais esse golpe acabou não se concretizando. Mas o fato é que vários pontos da trama golpista, de todo esse planejamento que foi feito por esses militares, né, e também com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro, apontam para um início da execução desse plano. Então, consta ali, né, que houve a compra, por exemplo, de celulares, houve a participação de agentes de inteligência do governo Jair Bolsonaro para monitorar de perto os passos do ministro Alexandre de Moraes com o objetivo de assassiná-lo, prendê-lo e assassiná-lo. Há um detalhamento também sobre o planejamento de matar o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin para impedir que ambos não subissem a rampa, como você bem destacou, em janeiro de 2023. Então, há uma avaliação de que